Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar uma jornada que é tanto acadêmica quanto espiritual por um dos textos mais fascinantes e, com certeza, um dos mais importantes de todo o Antigo Testamento, o livro de Daniel. Sabe, muitas vezes a gente pensa em Daniel e vem à mente aquelas histórias infantis, né? O herói na cova dos leões, os jovens na fornalha, mas a verdade é que Daniel é muito, muito mais do que isso. Ele é um verdadeiro tratado teológico, de uma profundidade imensa. É quase como um manual de sobrevivência da fé, um manifesto sobre como viver com uma fé que não se abala, com integridade, com uma esperança que resiste, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar sob o peso de impérios arrogantes e culturas que são hostis à nossa fé. E para guiar a gente nessa exploração, a gente vai usar como nossa principal referência o trabalho de Ernest Lucas, um estudioso que, com uma perícia incrível, nos ajuda a desvendar a unidade e a mensagem poderosa desse livro. O nosso objetivo aqui vai além de uma simples análise histórica. A gente quer de verdade extrair os princípios eternos, as verdades teológicas de Daniel, para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã nesse cenário tão complexo que é o século XXI. Então se preparem para uma imersão que eu prometo vai transformar nossa visão sobre Deus, sobre a história e sobre o nosso papel em tudo isso. Vamos lá? Essa é a pergunta que pulsa no coração de cada capítulo, de cada história, de cada visão do livro de Daniel. E vamos ser sinceros, essa não é uma questão só teórica, de sala de aula. É uma luta diária, concreta e às vezes bem dolorosa. Pensa comigo, como é que um jovem universitário pode manter seus valores, sua pureza, num ambiente acadêmico que muitas vezes é tão secularizado, tão cínico em relação à fé? Ou então um profissional, seja um médico, um advogado, um empresário, como agir com ética, com integridade no mercado de trabalho, onde a corrupção parece ser a regra e a pressão por resultados a qualquer custo é enorme? E nós, como igreja, como comunidade de fé, como a gente pode ser sal e luz de verdade numa sociedade brasileira tão polarizada politicamente, tão mergulhada no relativismo, num consumismo que idolatra o ter e esquece do ser? A Babilônia de Daniel, com aquela pressão avassaladora para se conformar, com seus ídolos de ouro, com a exigência de lealdade total ao Estado, ela não está tão longe assim da nossa realidade, né? Por isso, o livro de Daniel não é uma relíquia. Ele fala diretamente com a gente, hoje, nos oferecendo um modelo, um paradigma de resistência fiel e de uma esperança que não se abala porque ela está ancorada na soberania de um Deus que, mesmo no meio do caos, nunca, jamais, perde o controle da história. Bom, para a gente fazer justiça à profundidade de Daniel, a nossa análise vai seguir um mapa com 6 seções. Primeiro, uma introdução, para a gente pegar as ferramentas certas para navegar no livro. Depois, a gente mergulha nos contos da corte, olhando primeiro para o desafio da fidelidade e, em seguida, para a queda da soberba. Na quarta parte, o momento especial, vamos revelar uma estrutura escondida que une o livro todo. Depois, a gente entra nas visões apocalípticas para entender o plano divino. E, por fim, a gente traz tudo isso para a nossa realidade, para o século XXI. Então, vamos começar com a vossa primeira sessão. O Ernest Lucas nos dá um alerta muito importante. Quando a gente pega um texto antigo, como o Daniel, não dá para chegar simplesmente impondo as nossas ideias, a nossa mentalidade do século XXI. A gente precisa das ferramentas certas. É preciso entender o contexto histórico e, principalmente, o gênero literário. Tentar ler Daniel sem essas ferramentas é como se lançar num oceano sem mapa e sem bússola. O risco de naufragar em interpretações erradas, em achismos, é gigantesco. Esse slide aqui nos dá um mapa histórico que é essencial para a nossa jornada. Pensem só, Daniel viveu e atuou numa das épocas mais turbulentas da história de Israel. Ele viu com os próprios olhos a ascensão e a queda de superpotências. A vida dele começa sob o domínio do Império Babilônico, a maior potência da época, liderada pelo temível Nabucodonosor, o mesmo que em 586 a.C. destruiria Jerusalém e o templo, o coração da vida judaica. Depois, Daniel testemunha a queda impressionante da invencível Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa. Mas o livro vai muito além. As visões de Daniel avançam no tempo, prevendo com detalhes impressionantes o próximo grande império, o grego, de Alexandre o Grande. E um ponto crucial para a gente entender o livro, ele antecipa a perseguição brutal de um dos sucessores de Alexandre, o rei Antíoco IV Epifânio, que tentou varrer o judaísmo da face da terra. Esse cenário de conflito constante não é só um pano de fundo, é o palco onde Deus demonstra sua soberania absoluta. A mensagem é clara desde o início. A história não é um caos sem sentido, mas a arena onde o plano de Deus se desenrola de forma soberana. E agora, a gente chega num conceito que o Ernest Lucas diz ser absolutamente fundamental para a gente ler Daniel direito: o gênero literário. Pensa bem,
A gente não lê uma poesia do mesmo jeito que lê uma notícia de jornal, certo? Ou uma bula de remédio. Cada tipo de texto tem suas próprias regras do jogo. O gênero nos diz o que esperar, se a gente deve levar tudo a pé da letra, ou se há simbolismo, e qual é a intenção do autor. E Lucas argumenta, de forma muito convincente, que o maior erro na leitura de Daniel é ignorar que o livro é, na verdade, uma mistura genial de dois gêneros diferentes. Não fazer essa distinção é a receita certa para a confusão teológica, para aquelas interpretações fantasiosas que não têm nada a ver com a mensagem central do livro. E aqui a gente vê a genialidade da composição do livro. A primeira metade, os capítulos de 1 a 6, são o que a gente chama de contos da corte. São histórias, narrativas, que focam numa questão muito prática. Como é que o povo de Deus pode viver com fidelidade, com integridade, no presente, mesmo estando mergulhado na estrutura de poder de um império pagão? A pergunta aqui é pastoral. Como ser uma testemunha eficaz de Deus, aqui e agora? Já na segunda metade, dos capítulos 7 a 12, o tom e o estilo mudam completamente. A gente entra no terreno da literatura apocalíptica. O foco sai do presente e vai para o futuro, para a certeza da vitória final de Deus sobre todo o mal. A linguagem se torna super simbólica, visionária, com bestas saindo do mar, chifres que falam, visões do trono de Deus. O objetivo aqui é consolar e fortalecer uma comunidade que está sofrendo uma perseguição terrível e se pergunta: será que Deus ainda está no controle? Entender essa divisão é a chave que destrava a mensagem poderosa e unificada do livro. Ok, agora que a gente já tem as nossas ferramentas, vamos mergulhar nos contos da corte. Nessa sessão, a gente vai focar naquelas histórias que são um verdadeiro manual de discipulado prático. Elas nos mostram Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, enfrentando testes de fidelidade no dia a dia. E eles nos ensinam que a fé não é algo para se viver só dentro da igreja, mas na faculdade, no trabalho, no palácio, na vida pública. Olha que interessante. O primeiro grande desafio que Daniel e seus amigos enfrentam não é uma fornalha ou uma cova de leões. É algo muito mais sutil e talvez por isso mesmo mais perigoso: a assimilação cultural. Eles são escolhidos para um programa de elite, a Harvard da Babilônia. O objetivo era claro: apagar a identidade judaica deles e transformá-los em babilônios. A mudança de nomes é um ataque direto. O nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, é trocado por Beltesazar, uma invocação a Bel, o deus principal da Babilônia. Hananias, o Senhor é gracioso, vira Sadraque. Misael, quem é como Deus, se torna Mesaque. E Azarias, o Senhor ajuda, é chamado de Abednego, servo de Nego. Nesse contexto, a questão da comida do rei vai muito além de uma regra da dieta judaica. Aquela comida era consagrada a ídolos. Recusá-la era traçar uma linha na areia e dizer: minha identidade não está à venda. Minha lealdade pertence a Yahvé. E veja bem, não foi um ato de isolamento. Eles continuaram estudando, se tornaram os melhores alunos, mas deixaram claro onde estava o limite. E o resultado? Deus os honrou com sabedoria superior. É um princípio eterno. A fidelidade a Deus não nos torna irrelevantes. Pelo contrário, ela nos leva à verdadeira excelência. E aqui a gente chega a um dos pontos mais altos, teologicamente falando, de toda a Bíblia. Essa declaração de Sadraque, Mesaque e Abednego de frente para a morte é de uma força, é de arrepiar. A fé deles não é uma fé de barganha, do tipo: Deus, se o Senhor me livrar, eu te sirvo. Não. A fé deles está fundada na soberania e no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Eles afirmam duas coisas gigantescas. Primeiro, nosso Deus pode nos livrar, Ele tem poder para isso. Mas, e aqui está o ponto crucial, mesmo que Ele decida soberanamente não nos livrar dessa morte, a nossa decisão não muda. Nossa lealdade não está condicionada ao livramento. E isso, meus amigos, é a verdadeira fé bíblica. Confiar no Deus que está no controle, independente do resultado que a gente vê. É adorar a Deus por quem Ele é, e não só pelo que Ele faz por nós. E aqui tem um detalhe literário genial que o Ernest Lucas nos aponta. A gente lê o capítulo 3 e pode pensar: nossa, por que o autor repete 6 vezes aquela lista enorme de oficiais e instrumentos musicais? Parece meio cansativo, né? Mas não é falha do autor. É uma sátira brilhante. A repetição cria um efeito cômico robótico. Tocou a música, todos os engravatados do Império se curvam como se fossem robôs programados. São como fantoches respondendo a um estímulo, sem pensar, sem convicção. Em contraste total, os 3 jovens hebreus se recusam a ser marionetes. Eles exercem sua liberdade de consciência, sua dignidade e escolhem a quem adorar.
Então, o texto não está só condenando a idolatria. Ele está, na verdade, zombando da obediência cega e do conformismo que a idolatria, em qualquer forma, sempre produz. No capítulo 6, já no Império Persa, o teste é outro. A conspiração contra Daniel, que agora é um altíssimo funcionário do governo, não surge porque ele é corrupto ou incompetente. É exatamente o contrário. A sua excelência e integridade geram uma inveja mortal nos colegas. E a armadilha que eles montam é diabólica, porque usa a maior virtude de Daniel, sua disciplina de oração, contra ele. Aí a gente pode pensar, mas Daniel não podia ter orado escondido por 30 dias? Sim, ele podia. Mas como Lucas bem observa, num momento em que a fé está sob ataque, o que era uma disciplina privada se torna um testemunho público necessário. Orar em segredo naquela hora poderia parecer medo, vergonha. Ao manter as janelas abertas em direção a Jerusalém, Daniel declara que sua lealdade a Deus é maior que seu medo. E de novo o resultado é um testemunho poderoso. O rei pagão Dário é forçado a confessar que o Deus de Daniel não é uma estátua, mas o Deus vivo, que age e salva. Então, o que a gente tira de lição dessa primeira parte dos Contos da Corte? Esses 3 capítulos nos dão um modelo de discipulado muito equilibrado. Não é o chamado para a gente se isolar do mundo numa bolha, mas sim para um engajamento cultural com identidade cristã. A gente é chamado a ser os melhores estudantes, os melhores profissionais, os melhores cidadãos. Mas esse engajamento tem limites claros, definidos pela palavra de Deus. E vai ter hora que a cultura, o Estado, o mercado de trabalho vão exigir de nós algo que a gente não pode dar. Nesses momentos de confronto, a única saída é uma confiança radical na soberania de Deus, que pode nos livrar da fornalha ou nos sustentar na fornalha. O ponto principal é que, de um jeito ou de outro, Ele está conosco e o nosso testemunho se torna poderoso. Agora, vamos girar a moeda. Se nos capítulos 1, 3 e 6 o foco estava na fidelidade exemplar do povo de Deus, agora, nos capítulos 2, 4 e 5, o holofote se vira para a soberba, para a arrogância dos governantes humanos. E, claro, para a soberania absoluta de Deus sobre todos eles. Essas histórias são como uma placa de advertência bem grande para todo e qualquer poder humano que ousa se levantar contra Deus. A visão da estátua em Daniel 2 é, basicamente, a primeira grande aula de história panorâmica da Bíblia. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do planeta, sonha com essa imagem gigante que representa a sucessão dos grandes impérios. A Babilônia é a cabeça de ouro, linda, poderosa, mas é só o começo. Depois vem o Império Medo-Persa de prata, o grego de bronze e o romano de ferro. É interessante que os metais vão perdendo valor, mas ganhando em dureza. A estátua toda representa o auge do poder humano. Mas a parte mais importante da visão não é a estátua, é a pedra. Uma pedra que o texto diz que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, ou seja, de origem divina, atinge os pés frágeis da estátua e toda aquela estrutura magnífica vira pó. E essa pedra cresce e enche toda a terra. A mensagem teológica aqui é um soco no estômago do orgulho humano. Todos os reinos deste mundo, por mais poderosos que pareçam, são temporários, frágeis e estão condenados. O único reino que dura para sempre, inabalável, é o reino de Deus. Essa oração de Daniel, depois que Deus revela o sonho, é praticamente o resumo da ópera, a tese central de todo o livro de Daniel. A história humana não é um acidente. A política, a ascensão e queda de nações não são fruto do acaso ou só da ambição humana. Por trás das manchetes, por trás de toda a geopolítica, existe um Deus soberano que está no controle do leme da história. Ele não é um espectador passivo. Ele remove reis e estabelece reis. Essa verdade deveria nos dar uma paz e uma perspectiva enormes. Nossa esperança e lealdade final não podem estar em nenhum sistema político, em nenhum partido, em nenhum governante, mas somente no Rei Eterno e no seu reino que não terá fim. No capítulo 4, a gente encontra uma das narrativas mais diferentes de toda a Bíblia. É um decreto real contado na primeira pessoa pelo próprio rei pagão Nabucodonosor. Lucas nos mostra que isso se parece com um gênero literário que existia na época, uma espécie de autobiografia ficcional, onde um rei conta publicamente sua queda por orgulho e seu arrependimento. O sonho da árvore gigante representa o papel ideal do rei, proteger e prover para o seu povo. Mas quando o rei olha para sua Babilônia e diz, "Fui eu que fiz tudo isso com o meu poder para minha glória", ele cruza a linha. Ele esquece que seu poder é um empréstimo e toma para si a glória que é só de Deus.
A lição que ele aprende do jeito mais difícil, vivendo como um animal, é a lição central do livro. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E essa advertência não é só para reis antigos, é para qualquer líder, um CEO, um pastor, um político, um pai de família, que começa a achar que seu sucesso é fruto exclusivo do seu próprio talento. O capítulo 5 nos ensina a mesma lição sobre a soberba, mas com um final bem diferente. Não tem arrependimento, só juízo. Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, não aprendeu nada com a história. Ele comete o ato máximo de arrogância, pega os vasos sagrados do Templo de Jerusalém e os usa numa festa pagã, uma orgia para brindar aos seus ídolos. No meio da festa, uma mão aparece e escreve na parede: o juízo de Deus é rápido e final. As palavras em aramaico, como Daniel interpreta, são um jogo de palavras genial e aterrorizante. Mene, que soa como contar, seus dias estão contados. Tekel, que remete a pesar, você foi pesado na balança da justiça de Deus e não deu peso. E Parsim, que soa como dividir e também como persas, seu reino será dividido e entregue aos persas. O texto diz que naquela mesma noite Belsazar morreu e o império caiu. A mensagem é clara: a paciência de Deus tem limite. Então, resumindo essa sessão, o recado é um só, e ele ecoa através dos séculos. Deus não se sente ameaçado pelos impérios de ouro dos homens. Ele permite que eles existam, os usa e, no tempo certo, ele os julga. Nabucodonosor, o orgulhoso, aprende a lição da forma mais dura e se arrepende. Belsazar, o arrogante, ignora o aviso e é destruído. A estátua representa todos eles, impressionantes por um tempo, mas destinados a virar pó diante do reino eterno de Deus. Para a gente hoje, isso significa que podemos viver com coragem, sem medo, sabendo que o poder final não está nos palácios presidenciais, nos tribunais ou nas bolsas de valores, mas no trono celestial do Deus Todo-Poderoso. Agora se preparem, porque a gente chegou num ponto que é uma virada de chave na nossa análise. É algo que Ernest Lucas e outros estudiosos consideram fundamental para entender o livro de Daniel de verdade. Por muito tempo, as pessoas viam Daniel como um livro quebrado em dois. Histórias legais na primeira parte e visões confusas na segunda. Mas existe uma estrutura literária escondida, uma verdadeira obra de arte que conecta tudo de um jeito brilhante e profundo. O que a gente está vendo aqui é o que os estudiosos chamam de estrutura quiástica, ou quiasmo. É uma técnica literária muito sofisticada, como se fosse um espelho. As ideias são apresentadas numa ordem, A, B, C, e depois repetidas na ordem inversa, C, B, A. E olhem a simetria perfeita em Daniel, dos capítulos 2 a 7. A parte A, o capítulo 2, fala dos 4 reinos da estátua que são destruídos pelo reino de Deus. Isso espelha perfeitamente a última parte, a linha, o capítulo 7, com as 4 bestas que são julgadas e o reino é entregue ao Filho do Homem. A parte B, capítulo 3, é a história dos jovens fiéis na fornalha. Isso corresponde direitinho à parte B', capítulo 6, com Daniel fiel na cova dos leões. E bem no meio, o coração de tudo, temos o par C e C', capítulos 4 e 5. Ambos sobre a soberba de um rei sendo humilhada por Deus. Isso não pode ser coincidência, gente. É um design intencional e genial. Tá, mas por que isso é tão importante? É importante porque une teologicamente o livro inteiro. Mostra pra gente que a decisão pequena de um jovem de não comer a comida do rei e o destino cósmico dos impérios mundiais não são assuntos separados. A fidelidade no micro da vida pessoal e a soberania de Deus no macro da história são a mesma história, contada de ângulos diferentes. A sua luta diária para ser fiel no trabalho, na faculdade, não está desconectada do grande plano de Deus. As visões apocalípticas não são uma fuga da realidade, elas são um fundamento que nos dá coragem para viver as histórias de fidelidade no dia a dia. Elas mostram que nossas pequenas batalhas fazem parte de uma guerra muito maior e que a vitória já está garantida. Resumindo, perceber essa estrutura quiástica muda o jogo. O livro de Daniel deixa de ser uma colcha de retalhos e se revela como um tecido único, perfeitamente desenhado. As histórias e as visões se interpretam. As histórias nos mostram na prática como viver à luz da soberania de Deus. E as visões nos mostram teologicamente por que a gente pode e deve viver assim. Porque a gente sabe o final da história. O reino de Deus vence. Com essa compreensão unificada, a gente está pronto para explorar a segunda metade do livro, as famosas e às vezes temidas visões apocalípticas. Vamos para a nossa quinta sessão. Agora, com essa chave da estrutura quiástica em mãos, a gente pode olhar para as visões apocalípticas não com medo, mas com a certeza de que elas continuam os mesmos temas que a gente já viu.
O objetivo delas não é nos dar um calendário do fim do mundo para satisfazer nossa curiosidade, mas sim abrir uma janela para a realidade celestial para nos dar esperança e força para perseverar aqui na Terra. Como a gente viu na estrutura, o capítulo 7 é o espelho do capítulo 2. São os mesmos 4 impérios, mas a perspectiva muda radicalmente. Na visão humana de Nabucodonosor, os impérios são uma estátua gloriosa. Mas na visão divina de Daniel, eles são bestas selvagens monstruosas. E o Ernest Lucas destaca um detalhe crucial. Essas bestas saem do mar. Na mentalidade da época, o mar era o símbolo do caos, da desordem, das forças que se opõem a Deus. Isso nos ensina algo profundo sobre a natureza dos impérios humanos. Quando não estão submetidos a Deus, eles nascem do caos, promovem a violência e se opõem ao reino de Deus, que, em contraste, vem do céu, da esfera da ordem, da justiça e da paz. E em contraste total com essas bestas, surge a figura vitoriosa da visão. Um como o Filho do Homem, que vem nas nuvens do céu e recebe de Deus um reino eterno. Lucas explica que existem basicamente 2 interpretações para essa figura. Uma coletiva, que vê o Filho do Homem como um símbolo para o povo fiel de Deus, os santos do Altíssimo que finalmente recebem um reino, e outra individual messiânica. O fascinante para nós cristãos é que o Novo Testamento une essas 2 ideias. Jesus nos Evangelhos usa o título Filho do Homem mais de 80 vezes. Nele, o Messias individual e o povo fiel que ele representa se tornam um. É ele quem recebe o reino do Pai e o compartilha com todos nós. A profecia das 70 semanas de Daniel 9 é talvez uma das passagens mais debatidas e, infelizmente, mais usadas para criar teorias malucas sobre o fim do mundo. Seguindo a abordagem mais sóbria do Ernest Lucas, a gente precisa ter cuidado. Em vez de ver isso como um quebra-cabeça de matemática, é muito mais provável que o número seja simbólico. 70 é 10, número de completude, vezes 7, número da perfeição divina. A mensagem teológica aqui não é tome um calendário para prever o futuro, mas sim fique tranquilo, Deus tem um plano perfeito e um tempo determinado para trazer a redenção final. A história não está à deriva, ela caminha por um clímax perfeito ordenado por Deus. O capítulo 10 de Daniel nos dá uma olhada rara por trás das cortinas da história, na dimensão espiritual por trás dos eventos do mundo. Daniel ora e jejua por 3 semanas e só então o anjo aparece. Por que a demora? O anjo explica que foi impedido por uma força espiritual maligna, o príncipe da Pérsia, e precisou da ajuda do arcanjo Miguel. Isso é muito profundo. Lucas nos ajuda a entender que a realidade é um sinergismo. A história não é só feita por decisões humanas, nem é um teatro de fantoches de Deus. Existe uma terceira dimensão, a batalha espiritual. Forças angelicais e demoníacas estão em conflito, e isso afeta o que acontece aqui na Terra. E, crucialmente, a nossa oração, a oração perseverante como a de Daniel, é uma arma poderosa nessa batalha. Então, ao final dessa sessão sobre as visões, qual é a grande lição? As visões de Daniel não foram dadas para a gente virar especialista em teorias da conspiração, mas para a gente se tornar cristãos perseverantes e cheios de esperança. Elas nos elevam acima do caos das notícias do dia a dia e nos mostram a realidade final. O trono do céu não está vazio. Deus está no controle, o Filho do Homem está recebendo o reino e os anjos estão lutando a nosso favor. Essa perspectiva divina nos liberta do medo do futuro e do desânimo como presente e nos enche de uma esperança sólida que nos garante que não importa quão ferozes as bestas deste mundo pareçam, a derrota delas é certa. E chegamos à nossa última sessão, onde a gente vai construir a ponte entre o mundo de Daniel e o nosso. A pergunta é: o que a mensagem de um profeta que viveu há mais de 2.500 anos tem a ver com o cristão no Brasil do século XXI? Como a gente vai ver, a relevância é direta, poderosa e muito necessária para os nossos dias. Essa passagem aqui, em Daniel 12, é um marco na teologia bíblica. É uma das afirmações mais claras e antigas sobre a ressurreição corporal de justos e injustos em todo o Antigo Testamento. Para a comunidade original do livro, que enfrentava a morte sob a perseguição de Antíoco Epifânio, essa promessa era tudo. Significava que a morte não era o fim, que o tirano não tinha a última palavra. A esperança final do povo de Deus não é necessariamente escapar do sofrimento nesta vida, mas a certeza da vindicação final e da vida eterna com Deus. Essa promessa da ressurreição é a âncora da nossa alma. E esse slide mostra de forma brilhante uma maturação da esperança dentro do próprio livro. Nas histórias da primeira parte, a esperança se manifesta num livramento espetacular da morte. Os jovens são salvos de dentro da fornalha,
Daniel sai ileso de dentro da cova. São intervenções milagrosas que preservam a vida terrena. Mas na segunda parte, diante da perseguição brutal onde muitos fiéis de fato morreriam, a esperança amadurece. O foco muda para um livramento através da morte. A esperança não é mais escapar do martírio, mas a ressurreição para a vida eterna. Isso nos ensina algo muito profundo. Às vezes, Deus nos livra milagrosamente do sofrimento. Outras vezes, Ele nos sustenta fielmente através do sofrimento, com a promessa de uma glória futura que compensa qualquer dor. E como tudo isso se aplica a nós, no Brasil? Primeiro, num país tão polarizado politicamente, Daniel nos lembra: Deus é soberano sobre a política. Nossa lealdade e esperança final não podem estar em políticos ou partidos. Segundo, a idolatria hoje não usa estátuas de ouro, mas ela existe. São os ídolos do sucesso a qualquer custo, do poder, do status, de ideologias que pedem nossa devoção total. Daniel nos chama a adorar só a Deus. Terceiro, o modelo de Daniel é de engajamento com excelência. Somos chamados a ser os melhores no que fazemos, para a glória de Deus, sabendo traçar a linha da fidelidade. E por último, à medida que a cultura se torna mais hostil aos valores cristãos, a esperança de Daniel na vitória final de Cristo e na ressurreição é o nosso combustível para perseverar com alegria e coragem. Para a gente concluir, o livro de Daniel é sem dúvida uma obra-prima. Graças a análises como a de Ernest Lucas, a gente consegue ver sua unidade, sua profundidade e sua relevância. Ele nos chama a viver neste mundo, mas sem pertencer a ele. Ele nos convida a uma vida de integridade, sabedoria e coragem, baseada não na nossa força, mas na certeza de que nosso Deus reina. E ele nos garante que, embora os impérios humanos se levantem com toda a sua glória e violência, todos eles, sem exceção, vão se curvar diante daquela pedra que se torna uma montanha e enche toda a terra, o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E se essa nossa conversa despertou sua curiosidade, a jornada não precisa parar por aqui. Ler o livro do Apocalipse agora vai fazer muito mais sentido, porque ele bebe direto da fonte de Daniel. Buscar outros comentários pode enriquecer ainda mais a sua visão. Rastrear o tema do reino de Deus por toda a Bíblia é um dos estudos mais transformadores que existem. E se aprofundar na história daquela época vai trazer ainda mais luz ao contexto. Que o aprendizado seja contínuo. E a gente encerra com essa pergunta, para uma reflexão pessoal mesmo. O mundo ao nosso redor vive mudando. Nações sobem, nações caem. Ideologias vêm e vão. Em meio a tudo isso que passa, o livro de Daniel nos força a perguntar: onde está o nosso passaporte? Em qual reino a nossa cidadania está firmada de verdade? Que a resposta possa ecoar em nossos corações com a mesma clareza e coragem de Daniel e seus amigos. Nossa cidadania é celestial e nossa esperança está firmada na rocha eterna, o Rei que vem nas nuvens, cujo domínio é eterno e cujo reino jamais será destruído. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nesta jornada.